Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala de RPG, fala de quadrinhos, fala dos dois misturados, faz unboxing. Então se você curte esses assuntos, mas está chegando agora, dá uma explorada aí no canal, assiste alguns outros vídeos. Se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? Normalmente nós temos de 2 a 3 vídeos por semana, então se liga aí que tem muito conteúdo bacana. E hoje a nossa resenha, nosso bate-papo vai ser sobre quadrinhos. A gente vai conversar aqui sobre Conan, a Lenda, As Joias de Gwarlur. Se é que é assim que se pronuncia esse nome, fique à vontade aí para falar diferente. Essa aqui é uma edição encadernada, capa dura, tá publicada pela Mitos em 2020, que vai reunir não só essa, mas algumas outras histórias da fase do Conan, da Dark Horse, né, que na minha opinião é uma das melhores fases do personagem. Se você não conhece muito do Conan, ou se você quer ler apenas histórias fechadas, sem cronologia, sem continuação e tal, essa aqui é uma boa edição, porque todas as histórias aqui elas são autocontidas, tá? E elas não têm um grande impacto sobre a cronologia do personagem. Então é só diversão garantida e correr pro abraço, beleza? Mas a gente tem algumas coisas para comentar sobre cada uma dessas histórias, né? Então vamos dar uma passada geral aqui, para a gente ir fazendo os nossos apontamentos, né? Então a primeira história aqui que abre a edição é justamente As Joias de Gwarlur. E aqui, essa história ela é escrita e desenhada pelo P. Craig Russell, tá? E a gente vai ter algumas coisas para comentar sobre isso, mas enfim. Eu quero chamar a atenção só para um detalhe aqui, que no início ele vai fazer aquela introdução básica, né? Para quem já conhece as histórias do Conan, né? Que ele saiba o príncipe, etc e tal. Só que aqui no final ele só dá uma informação de que quando essa história começa, o Conan ele está recém-egresso da Costa Negra, que para quem conhece um pouquinho é a fase pirata do Conan. Mas o que isso tem a ver e tal? Você fala, acho que não precisa de cronologia para isso. Realmente não. Mas é um detalhe que me chamou a atenção por uma coisa que eu queria dividir com vocês. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu confesso que eu não curti muito o traço do P. Craig Russell. Não que eu não goste do desenho dele, pelo contrário, eu acho muito bonito e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Só que eu acho que é um traço muito limpo e muito bonito para uma história do Conan, né? Geralmente o Russell, eu vejo, né, esse tipo de traço mais voltado ali para uma coisa de fantasia épica, fantasia heróica e tal, não sei o quê. Então, para uma história mais pé no chão, assim, mais bruta, como geralmente são as tramas do Conan, eu acho que não casa muito bem. E outra coisa, deixa eu procurar uma... Aqui, olha, por exemplo, esse visual aqui do Conan, com essa bermudinha, sei lá, esse Raider, esse chinelão Raider e tal, esse cinto, eu também não curti muito quando eu li a primeira vez. E é por isso que eu tô chamando a atenção para aquele detalhe que eu falei lá no início, que ele está recém-chegado da Costa Negra. Então, possivelmente, isso aqui é um resquício de um visual meio pirata do Conan, né? Olhando por esse ângulo, eu já comecei a achar, não mais legal, mas pelo menos já comecei a entender essa escolha, né? Tá aqui uma ilustração um pouco maior. Essa escolha de roupa pro Conan, né? Que normalmente não é assim que a gente vê o personagem. Ou ele tá com algum tipo de armadura, ou ele tá com aquela famosa tanga, enfim. É só um detalhe que eu achei interessante para comentar com vocês, mas a história em si é bem legal. E assim, como eu falei, o traço do Russell é bem bacana, né? Eu só continuo achando que na verdade que ele não casa muito com a brutalidade da história e tal, enfim, mas isso é só uma questão de gosto mesmo. A história é bem legal, divertida, e o traço do Russell continua, claro, sendo muito bonito. Depois a gente vai ter uma outra história aqui que foi publicada, na verdade, na internet, né? Numa plataforma da internet, da Dark Horse, e agora está sendo publicada aqui em formato papel. E essa aqui vai ter o roteiro do Tim Truman e do Ben Truman, e os desenhos de uma mulher, os desenhos da Marian Churchland, que aqui, segundo as informações da edição, é uma das primeiras mulheres a desenhar o Conan, né? Ela tem um traço muito próprio também, muito característico, que apesar de também não ser o que a gente está acostumado a ver nas histórias do Conan, casa bem com esse tipo de história. Eu prefiro assim do que o traço do Russell, por exemplo. Mas, de novo,
isso é só uma questão de gosto, de preferência. Aqui a gente vai ter uma história curta, né, do Conan numa taverna, contando várias histórias e tal. É bem legal a história também, bem bacana. E aí a gente vem para uma outra história um pouco mais longa, que é Conan, As Filhas de Midora. Tá? Essa história também já tinha sido publicada aqui no Brasil anteriormente, né, no formato de minissérie ou edição especial, não lembro. Mas agora a gente tem uma versão compilada e num formato maior, porque originalmente ela saiu num formatinho meio aqueles formatos malucos que durante um tempo algumas editoras aí inventaram para, né, cortar gastos, enfim, continuar mantendo a publicação das revistas, né? Mas enfim. Aqui a gente vai ter já um Conan num visual mais clássico, né? Aqui o traço é do Mark Teixeira, que eu curto bastante. É um dos desenhistas da fase dos anos 90 do Motoqueiro Fantasma, que eu também curto bastante. Então aqui a gente já vai ter aquele Conan, né, num visual que é mais comum. Mas a história também é bem legal. Aquelas histórias básicas também, né, sem muito rebuscamento de uma missão ali e tal. Midora, na verdade, é o nome de um rei que contrata ele, né, e aqui é uma das filhas do rei. E eles saem para justamente resgatar a outra filha do rei Midora, né? Assim, história simples, porém bem divertida e cheia de ação, né? Aqui é um conto do Conan dos mais clássicos, assim, né? Tipo, matar, pilhar e destruir, não necessariamente nessa ordem. Isso tudo em troca de um grande tesouro. Vamos ter aqui várias cenas de ação, várias oportunidades para o Teixeira mostrar toda a capacidade narrativa que ele tem, que eu curto bastante. E aqui a gente vai ter uma outra historinha curta depois, que foi publicada num jornal americano em 2010. Tá? Essa aqui vai ter o traço do Bart Sears, que também é conhecido aqui no Brasil, acho que especialmente pelas histórias da Liga da Justiça Europa, né, quem acompanhou essa fase. Tá? Então aqui a gente vai ter um Conan também mais com um visual clássico e um pouco mais sombrio. E na verdade aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar um desenho aqui. Eu achei esse Conan até anabolizado demais, assim, né? Mas, enfim, o traço do Bart Sears, da última vez que eu tinha visto para essa revista aqui, ele mudou um pouco, mas eu continuo curtindo o desenho dele. Aqui também uma história bem clássica, né? Conan versus mortos-vivos num cemitério e tal, uma historinha curta, tá? Mais divertida. Em seguida, a gente vai ter aqui uma outra minissérie, que é A Ilha da Perdição, que também é do Bart Sears, tá? Ele vai fazer aqui uma pequena referência a essa história anterior que ele desenhou também, né? Mas aqui é uma trama completamente independente. Aqui a gente vai ter o Conan ladrão, né? Sempre em busca de tesouros e aventuras e tal. Ele já começa aqui tendo que fugir de uma galera, enfim. Também uma trama básica, no sentido de que tem muita ação, tesouros perdidos e muitas tramóias e pessoas traindo e sendo traídas, né? Em troca da ganância. Mas o Sears também ele cria uns cenários bem bacanas, assim, ele consegue dar um clima legal para a história. E assim, é o que eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum com histórias que sejam clichê, desde que elas sejam bem executadas, tá? Aqui, na Ilha da Perdição, ele de fato consegue ter algumas surpresas, né? Mas no geral, não é uma das tramas mais rebuscadas, mas nem por isso ela deixa de ser extremamente divertida, né? Então a gente vai ter aqui cidades perdidas e tal, e assombração e todo aquele negócio, né? Sobrenatural, monstro, o pacote completo de histórias do Conan, tá? Aqui, de novo, o Sears com o Conan extremamente anabolizado, mas enfim. Como eu falei, cria um visual bacana e diverte, o que é o principal quando a gente está procurando uma história em quadrinhos, especialmente do Conan, né? A gente quer ver clássicos de capa e espada, né? De magia e feitiçaria. Na espada e feitiçaria, melhor dizendo, eu estou confundindo tudo já. A gente não quer, normalmente,
grandes roteiros rebuscados e filosóficos numa história do Conan, né? A gente quer diversão despretensiosa e isso a gente tem com certeza. E para fechar aqui, a gente tem a última história, também uma história curta, né? Filhos do Sol. Desculpa, primeiro a gente tem essa aqui, A Lança, também é do Tim Truman, tá? Uma história bem legal também, apesar de ser curtinha, com a arte do Paul Lee. Eu curto, assim, essa arte um pouco mais pro lado do pintado, né? Assim, tal, que dá um efeito diferente. Então é bem interessante, apesar de ser curtinha, né? Mas geralmente essas histórias curtas, elas dão enfoque em algumas coisas que também a gente normalmente não vê nas histórias do Conan, né? Uma pequena passagem ali que o cara consegue transformar num roteiro bem legal, apesar das histórias serem curtas. E agora sim, para fechar, a gente vai ter o Filhos do Sol, tá? Que é uma outra história curta do Michael Avon Oeming, que também quem curte quadrinhos talvez já conheça ele do trabalho que ele fez no Thor, na Marvel. Ele fez o Ragnarok lá do Thor. E ele também é o criador daquela série Powers, que também já foi publicada aqui no Brasil. Aqui a gente vai ter uma outro conto clássico do Conan, né? Sendo contratado por esse garotinho aqui para vingar o pai dele que morreu e tudo mais. E o Conan já escolado talvez das histórias anteriores. Não, tu vais me trair de alguma forma. Não, isso não é assim não e tal. Enfim, tem todo um desenrolar legal da história, né? E o traço do Oeming também eu curto. Apesar dele ir para aquele lado mais do cartoon também, ele consegue manter, na minha opinião, um pouco da brutalidade, vamos chamar assim, que a gente normalmente espera ver nas histórias do Conan. E para fechar, quem acompanhou essa fase do Conan na Dark Horse sabe que no final das edições das revistas impressas, eles criaram uma série de tiras, que são justamente as aventuras do Bob Cano Duplo, que são histórias reais da vida do Robert E. Howard, né, o criador do Conan, recontadas, passagens, né, recontadas em formato de tirinha. Então a gente vai ter aqui 4 tiras, né, do Bob Cano Duplo. E bem interessante, por sinal, essas tirinhas todas acho que foram uma sacada muito bacana da Dark Horse. E assim a gente encerra a nossa dica de hoje, né, do Conan, a Lenda, as Joias de Guarlu. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike. O espaço dos comentários está aí para você deixar sua crítica, a sua sugestão. Se você já leu, o que você achou, se você curte o Conan, se não curte, enfim. Vamos trocando essa ideia e construindo o canal juntos aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima resenha.